Mais um devocional Intensa no ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Que alegria estarmos de volta hoje, o primeiro dia do ano de 2022, que iniciaremos o devocional Intensa. E você já sabe, né? Como é que está a tua expectativa? O meu coração tá a mil. Eu, Lani Nola, falo de Criciúma, Santa Catarina, e que honra estar aqui com vocês para juntos aprendermos um pouquinho mais sobre o Evangelho de João. Coloque todas as suas expectativas no Senhor. As minhas estão todas nele, porque ele jamais nos frustra. Então, gente, que alegria, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse evangelho, sobre o que ele carrega, aprender um pouco mais. E o nosso amigo Espírito Santo já está aqui e já está aí com você. Eu creio. Você agora está sendo ativada também para levar essa boa notícia a quem você puder encontrar. Ser uma testemunha daquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Nós vamos aprender hoje sobre o capítulo 1 do Evangelho de João. Eu vou estar lendo na NAA, do 1 ao 9, hoje a gente vai aprender. Eu vou dar um paninho de fundo deste evangelho, né, para a gente ter assim, um entendimento maior daquilo, de quem era João, de como ele via Jesus. Então vamos lá, tem algumas curiosidades, tem algumas coisas tão extraordinárias que me surpreenderam tanto, eu tenho certeza que vai surpreender você, porque você vai pensar assim, uau, eu não pensava assim, uau, o que Jesus fazia, meu Deus, olha o que João fazia quando Jesus fazia tal coisa. Então vamos lá, vamos entrar nessa viagem junto com o nosso amigo Espírito Santo e que nada nos distraia. Amém? Então o Evangelho de João, o autor é o próprio apóstolo João, sim, o discípulo mais próximo de Jesus. Nós todos queremos ser esse discípulo, né, gente? Eu fico aqui imaginando, já entro em Nárnia, no meu mundo de Bob, eu já imagino João ali, ó, com o coração coladinho ao coração do Senhor, porque a palavra diz que ele reclinava o seu rosto, né, no peito do Senhor, do nosso amado, e ali ele ficava. Que coisa mais deliciosa, mas vamos nos ater aqui. Nesse evangelho, o apóstolo João quer nos mostrar quem Jesus é em sua essência. Ele quer mostrar o coração de Jesus, algo interno mesmo, sabe? É como se ele os outros, né? Eles não falam dessa maneira. Você vai perceber que no decorrer ali que ele explica, que ele fala dentro do evangelho, ele começa a falar assim, ó, tipo assim, eu tô aqui do lado. Sabe quando você fala que você tá ao lado de alguém? É isso que ele transmite, é uma vida, é algo diferente, é muito lindo, gente. E tem algumas curiosidades, como eu falei, né? Ele fala 98 vezes, aparece a palavra crer. Então ele fala muito sobre crer, é como se ele dissesse, eu creio, ele está aqui do meu lado. Então 98 vezes ele quer afirmar muito, né? Que ele crê no Senhor Jesus. Ele fala de 7 testemunhas, 7 milagres, 7 declarações. Ele quer nos ensinar que verdade não é um fato, não é algo que se explica, mas essa verdade que nós precisamos se chama Jesus. Ele é uma pessoa. É tão lindo que aqui ele deixa claro que quando Jesus veio aqui, ele foi 100% homem, mas ele era também 100% Deus. Nos outros evangelhos, gente, a gente tem a impressão que as coisas se repetem, mas João tem aqui umas coisas assim precursoras, sabe? Peculiar daquilo que ele tinha ali, ó, tete a tete com Jesus. Pode perceber, Mateus e Lucas, eles repetem alguns versículos, né? Parece que eles olham lá em Marcos e repetem. E aqui em João tem alguns que são inéditos, você vai ver isso. João, porém, traz milagres novos. Tem 5 novos que não tem em nenhum relato nos outros evangelhos. Ele conta os milagres e aponta o sinal. Que esse milagre, ele aponta. Ele diz assim, olha aqui, ó, tá aqui. Isso é um sinal. É este o milagre. É Jesus que traz isso. Uau!
É como se nesse evangelho João dissesse que Jesus falava com as pessoas mesmo, diretamente, sabe? Ele não chamava de terceiros, ele falava o nome, como se hoje a gente fala, né? Ele dá o CPF, coisa mais linda. E uma coisa linda que eu percebo também aqui nesse evangelho, gente, não desmerecendo nenhum nem outro, tá? Porque eu amo todos, eu amo Mateus, eu amo Lucas, eu amo Marcos. Mas olha só, Mateus, ele começa a falar de Jesus lá em Abraão. Vocês podem perceber lá, a gente já estudou Mateus, então ele começa a relatar desde Abraão, em detalhes. Lucas começa lá em Adão, uau, lá no início. E João, ele não está preocupado só com o passado, gente. Ele quer ativar o nosso presente e o nosso futuro em Jesus. Então ele começa nas regiões celestiais. Uau! Lá no alto. Ele começa a falar do nosso amado das regiões celestiais. Ele começa muito antes da criação. Então, como eu sempre falo, sem mais mimimi, sem mais delongas, nesse evangelho a gente vai ver que é um evangelho que mais fala do Espírito Santo. Então, bora lá. Eu vou estar lendo agora do 1 ao 9 na NAA. Pode me acompanhar aí. E sempre, vocês lembram que eu sempre falo, né? Caneta, papel e a palavra. Bora lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Glória a Deus. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Aqui ele se refere a João Batista, tá, gente? Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Uau! Glória a Deus. Ele já começa aqui falando, né? Aqui no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele já começa logo falando do Logos, né? O que é o Logos? Logos, ele quer dizer assim, ó, porque tudo. Explicação de tudo, o que está por trás, qual a razão. É como se João nos dissesse o que está por trás de tudo. É Jesus, ele é a verdade encarnada por trás de tudo. Na palavra, ele estava com Deus, ele era Deus. A partir dele, Deus criou todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava desde o princípio. Que doideira, gente. Ele começa lá a dizer assim, ó, nas regiões celestes, olhem, ele já estava, então ele já era Deus. Ele quer dizer assim, ó, gente, preste atenção. Ele era tudo, o porquê de tudo, tudo começa ali. Que doideira. E lá no versículo 4, ele fala sobre luz e verdade. A luz e a verdade, ela abre o nosso conhecimento, o nosso entendimento. Você pode ver, se você está numa sala escura, você tropeça, você pode cair. Você acendeu a luz, você consegue ver. E é isso que eu creio que o Senhor está fazendo nesta manhã, a partir do Evangelho de João, no capítulo 1, que a gente está estudando. Ele vai começar a abrir os nossos olhos para que a gente veja. É a luz dele que está brilhando, não é mais a luz humana. O Senhor traz agora para mim e para você a luz dele, direto do céu, desde lá da eternidade, para dizer para mim e para você, eu sou a luz, eu trago tudo à luz, a verdade só vem comigo. O conhecimento, logo, se não estamos na luz, não estamos nele, pois a luz prevalece sobre as trevas. Gente, e não fique preocupado, Ailane, mas quando eu chego perto de Jesus, eu começo a ver as minhas impurezas, eu quero sair correndo. Eu sou igual, gente. Mas daí ele me abraça e diz assim, filha, fica aqui. Deixa eu mostrar, eu mostro, não é para te ferir. Eu mostro as tuas imperfeições para limpar, para que eu possa trazer o novo, eu vou tirar essa sujeira e a luz precisa vir.
Então não se preocupe, onde a luz de Deus está, você vai ver com clareza, você vai ser limpo, você vai estar sendo preparado para aquilo que Ele quer que você seja. Uma curiosidade tão linda, não existe uma queda de braço, gente, entre a luz e as trevas. Como eu falei, se a gente chegar no interruptor, a gente clica e a luz entra, não tem para treva. Então descansa teu coração. Não tem um anjinho e um demônio ali brigando, eu vou vencer isso e aquilo. Não. Jesus, Ele é a própria luz e Ele já venceu. Você só tem que deixar Ele entrar na sua vida. Não há uma resistência. O que muitas vezes existe na nossa vida é uma ausência de luz, porque a gente não permite que o Senhor entre. A gente não permite que o Senhor domine. A gente não permite que o Senhor esteja no comando da nossa vida. Então tem uma ausência de luz. Então se preocupe em manter a luz, a chama acesa. Deixe sempre Jesus olhar. Não tenha vergonha das suas sujeiras, da sua impureza. Ele vem para clarear, para tirar, para arrancar toda a sujeira. Mas para dizer que Ele é nosso Pai, porque Ele está cuidando de nós. Ele quer dizer assim, filha, não preocupe. Eu sei que você é imperfeito. Lembre-se, eu sei de tudo. Mas não se preocupe com isso. Eu vou trazer a luz para que haja cura, para que haja transparência, para que você seja liberta, para que você prossiga rumo ao alvo comigo. Lá no versículo 6, fala que João Batista preparou o caminho para Cristo voltar. Gente, que lindo isso. João Batista preparou o caminho, assim como nós. Não é? Eu e você, a gente está preparando, a gente testemunha, a gente está sendo precursor de algo, a gente está falando de Jesus. E João Batista era esse. Nós somos testemunhas de Cristo, preparando o caminho até que Ele volte. Testemunha, gente, não se preocupa em falar muito, ela simplesmente é. Ela abre os braços, ela caminha, ela pega a cruz e segue, ela simplesmente é. Vocês lembram, né, de Lázaro? Ele caminhava e era uma testemunha viva do que viveu. Como um cego que não via e hoje vê, é assim. Eu e você somos assim. Eu posso dizer, eu era cego e hoje eu vejo. No versículo 7, a gente vê os devotos de João Batista que queriam levantar. Mas João Batista disse assim, não, eu só estou aqui para preparar o caminho, para que ele passe. Ele deixa claro que não é nada sobre ele. E eu e você sempre vamos ter que lembrar disso. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Jesus. É o que nós carregamos dele. É o propósito dele através de nós nesta terra. É só isso que a gente veio fazer. É o que ele anunciava. João Batista era maravilhoso, ele anunciava isso. E eu e você também anunciamos isso. Que a gente possa ser testemunhas. Que as pessoas possam nos ler. Nem sempre, gente, vai ser necessário falar. Comece a parar e ouvir e deixe o milagre acontecer na sua vida para que as pessoas sejam tocadas, para que as pessoas olhem para você e digam, olha, lá está indo um milagre vivo, olha, lá é uma testemunha, uau, eu quero ser parecido com ela. Que esse amor que o Senhor derramou sobre a nossa vida seja alvo de cura na vida de outras pessoas. A verdadeira luz, lá no 9, fala assim, vamos ler desde o 8. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, sobre João Batista, né? E ele fala, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. A verdadeira luz está sobre você nesta manhã, está sobre a minha vida nesta manhã, e ela quer brilhar por onde ela passar. Apenas precisamos dizer sim. Que nós possamos hoje dar um start daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Eu te abençoo para que você seja uma precursora. Coisas lindas, coisas que ninguém nunca ouviu falar. Você vai falar sobre Jesus. A sua vida vai tocar outras vidas. Simplesmente por quem você é. Muitas vezes você não vai precisar falar nada. Você simplesmente vai chegar e as pessoas serão tocadas a partir daquilo que você carrega. Amém? Deus te abençoe. Hoje nós demos o início a esse evangelho tão lindo, tão precioso, tão maravilhoso. Eu estou aqui cheia da presença de Deus e eu tenho certeza que você também, porque a gente não está lendo letras vazias, a gente está sendo cheia
daquilo que mais importa, que é a palavra de Deus. E o nosso amigo Espírito Santo é o principal convidado e ele está aqui trabalhando em mim e em você. Deus te abençoe e até o próximo devocional.